Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Barbeiro, galera. E hoje nós vamos começar aqui, galera, um papo sobre curiosidades, né, galera? Quem sabe aí a história do Barber Pole, né? Que veio evoluindo o Barber Pole, o símbolo da barbearia aí ao longo dos anos, né? E juntamente com a história da barbearia no mundo, né, galera? Então vamos lá, galera. Então, tipo assim, galera, você vê, né, um símbolo giratório nas cores azul, vermelho e branco em frente a um estabelecimento, né, galera? O que isso se remete, né? Que tipos de serviços você vai encontrar nesse local, esse local vai oferecer para você? Claro que esse local, galera, com certeza vocês já responderam aí, é a barbearia, né? Nossa amada e querida barbearia, galera. E o Barber Pole, ele é o símbolo máximo do barbeiro, né? Hoje em dia, né? Então você chegou na frente de um estabelecimento, você olhou assim, nossa, né? Já identifica, ó, aqui tem uma barbearia, né? Ah, aqui tem serviço de cabelo, de barba, entendeu? Mas nem sempre foi só isso, galera, né? Então vamos saber um pouquinho disso ao longo dos anos aí, como tudo começou. O Barber Pole, galera, relaciona-se com um passado rico em cultura, vem transitando pelos séculos lado a lado com a história da barbearia no mundo. A partir desta percepção, é possível entender que seu significado vai muito além de ser apenas uma peça luminosa e decorativa no seu estabelecimento, ok? Então, galera, ao longo do tempo, né, no passado, os barbeiros nem sempre cuidaram apenas da aparência, né, do cabelo e da barba, né? E tão pouco as barbearias eram somente reservadas para esses fins, né, como são nos dias de hoje, além de oferecer serviços, né, como cerveja, um espaço de lazer, jogos e um bom papo com os amigos. Há alguns séculos, galera, as barbearias eram locais para cuidar da saúde. Durante muito tempo, os cirurgiões barbeiros vinham dividindo as atenções entre seus serviços convencionais e pequenas cirurgias, entre elas extrações dentárias, né, as sangrias e também as trepanações, né? Naqueles tempos, galera, as trepanações, por exemplo, elas não tinham o mesmo olhar terapêutico de hoje. Muitas vezes o procedimento era realizado com o fim de eliminar maus espíritos e demônios no corpo do paciente, galera. Sério, isso mesmo. Então esses ambientes também eram usados aí para fazer tipo uma espécie de exorcismo, entendeu? Então, galera, após cada procedimento, após cada atendimento médico, os barbeiros eles costumavam, naquela época, né, há séculos atrás, a pendurar as ataduras, as faixas em postes que ficavam em frente aos seus estabelecimentos, as barbearias, né? E dizem que conforme ali ficava aquelas ataduras penduradas, conforme batia o vento e ia passando o tempo, aquele sangue ele escorria e transformava o que era branco em vermelho, né? Pelo menos é o que dizem, né? O que acontecia muito naquela época, né? Após os procedimentos que aconteciam nas barbearias. Então, galera, segundo historiadores, o Barber Pole surgiu, né, nasceu por volta do ano de 1200. Daí surgiu a ideia de representação, né, bem na Idade Média, porque naquele tempo, galera, era muito comum o analfabetismo, era muito presente, né, na sociedade. Então, como que os proprietários, né, dos estabelecimentos faziam para chamar a atenção do povo, para dizer que ali tinha um determinado local? Eles eram representados por símbolos ou por desenhos, né, que ficavam à frente do seu estabelecimento. Então, aí surgiu o Barber Pole naquela época, né, justamente para dizer que ali era uma barbearia, né, um local onde as pessoas mais humildes da época, que não tinham condições de estar pagando um médico, um doutor, de estar indo a um hospital, fazer pequenas cirurgias, como eu já falei para vocês, né? A extração de dente, as próprias sangrias, né? E entre outras, galera. Então, galera, e aí, né, foi preciso criar um símbolo. E aí criou-se esses postes, né? E o que eles significam? O que significam as cores deles, né, galera? Então, o vermelho, galera. O vermelho, ele faz a ilusão à atadura ensanguentada, né? Pode ser interpretado como sangue arterial, por sua característica bem viva, né?
O branco já, a cor do poste, ele representava onde as ataduras eram penduradas, sabe? Né? Onde penduravam lá as ataduras. Reproduz as gases limpas e os jalecos dos profissionais na época, né? O azul, ele relata assim o sangue venoso. Sangue venoso mais escuro, com um fundo azulado, né? Pode ter sido inserido, galera, pelos norte-americanos para homenagear a bandeira, né? No caso dos Estados Unidos, né? O que é vermelho, azul e branco. Então os norte-americanos acabaram colocando o azul aí, porque lá daí passou a ser muito comum usar as cores da bandeira, né, nos seus barber polies, né? Eu também fiz uma outra pesquisa que diz que os primeiros barber pole, que não foram lá nos Estados Unidos, eles surgiram, galera, só nas cores branco e vermelho, né? Justamente o branco, né, simbolizando ali o poste, a atadura limpa, coisa e tal, e o vermelho, o sangue. Então o azul, ele foi introduzido, né, e é um dos os que a gente vê mais comum hoje em dia, né, os barber pole nas 3 cores, azul, vermelho e branco, mas ele foi introduzido lá na América, galera, na América Central, nos Estados Unidos, lá, América do Norte, América do Norte, Central, para representar a bandeira, né, do próprio país lá deles, né, que para eles é uma coisa muito forte lá, né, até hoje. Então, galera, o que representa o barber pole, né, daquela época, né, para hoje em dia, se a gente for trazer, né, assim, o que representava, né? Então, muitas pessoas acreditam, e tem muitas histórias, né, na internet, muitas pesquisas que dizem o seguinte, que ali no barber pole, aquela parte de cima, né, onde tem tipo um recipiente ali, né, é como se fosse um local onde eles colocavam as sanguessugas, né, e ali naquele recipiente ficava as sanguessugas. Aí teria o poste, que era onde o paciente, na hora do procedimento, conforme a dor que ele sentia, fosse para extrair um dente, para fazer o processo de sangria e outras microcirurgias da época, ele se agarrava naquele poste ali, né, com força, para aguentar tipo a dor do procedimento, né? Porque naquela época não existia anestesia, não existia nada, né, galera? Então era um negócio feito assim na chulapa mesmo. E o recipiente de baixo, a parte de metal, a bacia no caso, né, seria ali onde o sangue escorria, né, seja do procedimento dentário, seja do procedimento de sangria, de alguma outra microcirurgia da época. Então o sangue escorria naquele recipiente ali, galera. Então é isso que quer dizer mais ou menos a ideia do barber pole, né? Então tem todo um significado que não é só uma luzinha bonita que fica lá girando bonitinho ou aceso na frente da sua barbearia, né? Tem toda uma história e uma cultura por trás desse símbolo, né? Pra gente que é barbeiro, isso é muito importante, é legal de ver, de saber dessas coisas. E também tem uma curiosidade aí pra falar pra vocês, galera. Vocês sabiam que o maior barber pole já construído no mundo está nos Estados Unidos? Ele se localiza no estado do Oregon, numa cidade chamada Forest Grove. A popularidade da barbearia lá, dos barbeiros, é tão grande, galera, que eles fizeram um barber pole no tamanho de 22 metros de altura, né, para homenagear esses profissionais aí que ao longo do tempo vem evoluindo aí, né, e as barbearias tão tradicionais e esse espaço tão bacana aí, que é feito ao público prioritário masculino, né? Claro que hoje em dia temos muitas mulheres na barbearia, isso é legal, é uma evolução na profissão. Mas assim, para vocês verem a importância do significado do barber pole e das barbearias no mundo, galera. Então essa foi um pouquinho a história de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí de escutar um pouquinho. Eu também aprendi coisas novas. Claro que eu já tinha algumas informações, mas eu fui pesquisar e dar uma olhada na internet, coisa e tal. Tinha coisas assim que eu estava, inclusive, vendo agora, né, fazendo vídeo aí e tal. Por isso que às vezes eu dava uma olhadinha pro lado. Porque são muitas informações novas e é legal de trazer, né? Muita coisa bacana que eu acho que merece ser compartilhado. Beleza, galera? Um abraço aí, ó. Legal poder trazer um pouquinho de conhecimento aí para todo mundo. E obrigado pela atenção de todos. Deus abençoe. E vamos ter todos uma ótima semana, um ótimo final de semana. E é isso aí, vida que segue. Tamo junto.